o rádio aqui de fundo. Alô, você, muito boa tarde. Aqui quem fala é Erika Alcântara, mais uma vez diretamente na redação do Jornal Ouvidor. Hoje a gente está com um convidado especial que veio à redação do jornal para fazer um convite para você também. É o Edmar, ele veio falar do ERASE, que é o Encontro de Radioamadores, que vai acontecer aqui em Santa Isabel. Então, espera, eu vou virar a câmera para ele e ele vai falar mais um pouquinho sobre a atividade do radioamadorismo, tá bom? Edmar, seja muito bem-vindo à redação do Jornal Ouvidor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. A gente, pessoal, nos bastidores já conversávamos anteriormente aqui para eu entender um pouquinho como que é o radioamadorismo. Sim, já há algumas horas, né? Conversando. E é muito gostoso porque é um aprendizado. Sim. Então a gente resolveu fazer esse ao vivo para você aprender um pouquinho sobre o que é o radioamadorismo. Então, para quem está assistindo, Edmar, conta para quem está participando agora da conversa junto, o que é o radioamadorismo. Tudo bem. Boa tarde a todos que estão ao vivo aqui pelo Jornal Ouvidor. Meu nome é Edmar, sou aqui da cidade de Santa Isabel e um dos responsáveis, né, pelo encontro de radioamadores de Santa Isabel, que será no dia 6 de julho, né, lá no Mirante do Monte Serrate, tá bom? A sigla ERASE, né, significa Encontro de Radioamadores de Santa Isabel. Né? Mas antes de falar desse encontro, tem que falar um pouco do hobby, né? O que é o radioamadorismo, né? O radioamadorismo é um hobby muito popular, né, no mundo inteiro. Né? É um hobby de serviço de comunicação, né? E ele é um hobby de experimentação técnica e científica, onde nós experimentamos, fabricamos os transmissores, construímos as antenas, fazemos aí os experimentos de transmissão a longa distância, a curta distância, tudo sem fio, apenas com o equipamento de transmissão no rádio, né? E a gente faz uma grande amizade, né? A gente estreita as amizades no Brasil e no mundo inteiro, tanto é que o radioamadorismo é a primeira rede social do planeta. Então, antes da internet, antes lá do Orkut, entre outras coisas, né? Que dirá Facebook. Você tinha aí o radioamadorismo, e tem ainda hoje, né, o radioamadorismo como um grande hobby, que é mais quase 2 milhões de radioamadores no mundo inteiro, 1.750.000 hoje no mundo todo. No Brasil, nós estamos aí liberando aí os 30, 40 mil radioamadores no Brasil. Então, é um hobby muito querido, de grande amizade e de grande companheirismo e diversão também. E uma das coisas que eu achei muito bacana é que, assim, apesar de ser considerado um hobby, ele tem um papel social muito importante, né, Edmar? Assim, porque é uma atividade que você pode utilizar tanto para a questão educativa, tanto para a questão em situações de extremas, né? Assim, conta um pouquinho, porque assim, muita gente não sabe da importância, porque nem sempre o celular funciona. Sim. Né? E quando o celular falha e você tem uma situação de um desastre, o radioamador ele vem para salvar, não é isso? Sim, a gente, graças a Deus, vivemos num país que não tem sofrido tanto como muitos outros países, né, da Ásia, Oceania, que tem os problemas com terremotos, maremotos, entre outras coisas, né? Mas nós, radioamadores, como por exemplo, a gente tem como trabalhar em conjunto com a Defesa Civil, Cruz Vermelha, o Exército da Salvação, né? Nós podemos ser voluntários, né, para auxiliar nesses eventos de grande impacto às pessoas, né, às comunidades, que muitas vezes perdem a comunicação. Não há comunicação porque hoje em dia uma torre de celular, por exemplo, se cessar a comunicação, ninguém se fala. E o rádio, nós não dependemos de terceiros para se comunicar. O próprio rádio, ele já é a sua fonte de, né, o próprio um equipamento simples como esse é um portátil, né? Ele já é um transceptor portátil, então com um equipamento simples desse eu consigo falar a distâncias curtas,
né, e permitir a comunicação, principalmente em situações de emergência, que é utilizada hoje pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil. Então, hoje a comunicação básica nas situações hoje de urgência e emergência, mesmo com o celular, o bombeiro não usa celular, ele vai usar o rádio. Olha só. Né, com resgate, para se comunicar com o Cobom ou com o Copom, né, na Polícia Militar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é o rádio 100%. O helicóptero Águia fala em terra através do rádio com as viaturas. Então, em situações de emergência, nós, radioamadores, disponibilizamos as nossas estações para utilizar em situações de emergência e auxiliar as outras entidades que se possam fazer esse elo de comunicação, né, nas situações de catástrofe e se comunicar. Pode acontecer, por exemplo, do Exército te pedir ajuda numa situação de emergência. Sim, nossas estações, todas, os radioamadores brasileiros prefixados, nossas estações em situações de emergência já são disponibilizadas automaticamente ao Exército Brasileiro. Uau, que legal isso. Como é que uma pessoa se torna radioamador? Bom, hoje, além da curiosidade, né? Eu quero ser um radioamador. Primeira coisa, procure a LABRE, que é a Liga Brasileira de Radiomissão, né? Nós temos em todos os estados uma LABRE, né? Ela vai te dar toda a orientação para você se tornar um radioamador. Então procure a LABRE São Paulo, aqui no caso nosso do estado de São Paulo, né? Tem um site também da LABRE, que é o www.labre.sp.org. Então entre lá no site da LABRE, lá vai ter toda a orientação para você se tornar um radioamador. E nada mais é que você prestar um exame na Anatel, né, na Agência Nacional de Telecomunicações, que regulamenta o serviço do radioamadorismo, ela que dá a outorga, né, ou seja, a autorização do uso da frequência para nós radioamadores. E lá você vai prestar um exame para a classe C, ética e legislação. Para a classe B, né, você vai prestar ética, legislação, né, eletrotécnica também, né, a parte técnica de eletrônica básica, e o código Morse. Você também tem que transmitir e ouvir o Morse para se tornar um radioamador classe B. E depois de um ano, você pode prestar para radioamador classe A. Os mesmos exames, ética, né, operacional de rádio, a importância de se capacitar, código Morse e eletrônica. Código Morse e eletrônica. Ai, gente, eu tava doida para chegar nessa parte do código Morse. Que a gente falou muito que, inclusive, no encontro que vai ter em Santa Isabel, vai ter código Morse, não vai ter uma pessoa com um aparelhinho? Sim, nós temos alguns amigos entusiastas do código Morse, que é o CW, né, a sigla CW, que significa Continuum Wave, né, onda contínua, que é a abreviação que nós utilizamos nas comunicações de rádio para usar o código Morse, né, é uma forma de nomeá-lo no rádio. E o Morse é uma modalidade de comunicação do radioamadorismo que a gente consegue falar às distâncias mais longínquas, né, utilizando apenas de sons, né, curtos e longos, que se formam as palavras e letras, e assim vamos comunicando com outros radioamadores. E o interessante no código Morse, você pode falar em qualquer idioma. Ou seja, na verdade, o Morse é uma língua universal dentro dos radioamadores, então eu posso falar em qualquer lugar do planeta. Posso falar com chinês, com japonês, com israelense, por exemplo, ou com húngaro, né, ou com russo, ou com americano, ou com mexicano. Em Morse ele vai falar, eu vou falar, nós vamos trocar as informações, e é uma informação padrão. Então se entende o que se está se falando, e é uma linguagem mundial. Que demais isso! E vai ter outros amigos aqui presentes no encontro, no Erase. Lá teremos o batedor, né, que é o aparelhinho que se usa para fazer o som do Morse. Né? Teremos lá rádios em funcionamento, em que, se a propagação, né, nos permitir, faremos também ali de maneira presente contatos em código Morse, para demonstração à população
de como isso funciona. Que demais. Qual que é a importância do encontro, assim, na sua opinião? O encontro é bacana demais, porque, como eu estava conversando com você, muitas vezes as pessoas se falam há anos através do rádio. Muitos anos, ali de 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos já teve. Eu já presenciei situações da pessoa há 20 anos conversando e nunca se viram pessoalmente. E o encontro, né, proporciona isso, além de trocas de experiência, trocas de experiências técnicas, né, construção de antenas, os equipamentos também. Às vezes um amigo traz, olha, eu estou com esse equipamento, eu queria aquele ali, vamos ver se a gente faz uma troca. Então tem essa parte de troca de equipamentos, trocas de experiências, o bate-papo, né, e ficar contando tudo aquilo que se passa no rádio, na estação, na sua região. Então ele vem, se encontra, tem a congratulação entre os radioamadores, que é isso que faz, torna o radioamadorismo tão bacana. Trazer as pessoas também para Santa Isabel, para conhecer a nossa cidade, conhecer aquele espaço lá que é muito bonito, que você tem a visão 360 graus da cidade, né, um espaço que foi agora, recentemente, eles deram, a prefeitura fez uma manutenção lá em cima, ficou excelente, está muito bonito, pintado. É o Mirante do Monte Serra. Pessoal, a gente está falando do Mirante do Monte Serra, que é onde vai ter o encontro, né? Exatamente. O local foi escolhido, porque é um ponto turístico, né? Eu imagino, e outro porque a localização para a rádio ali deve ser perfeita, né? Sim, para a comunicação local, né? Os rádios da faixa de 2 metros e 70 centímetros, que é o V e o HF, é excelente. Um local de campo visual pleno, né? Uma altitude dentro da cidade, né? Porque a nossa geografia é muito acidentada. Então, aí em Santa Isabel, por ser uma região, estamos na região metropolitana, mas tem locais que nós não temos sinal de celular. É verdade. O celular é um rádio, né? Não deixa de ser, mas a nossa topografia e geografia da cidade é muito montanhosa. Sim. Então tem locais que nós não temos o sinal. Né? Então o rádio aqui para Santa Isabel é perfeito. Então nós, entre os amigos aqui, nós nos falamos e mantemos o contato via rádio, e de maneira muito breve, rápida e objetiva e sem falha, não falha. Que demais isso. Me conta uma coisa, você é radioamador há quanto tempo? Tem ideia? Assim? Olha, eu comecei em 89, né? Já tenho uma certa experiência. Em 1989, então. A ter a curiosidade de saber o que é a comunicação via rádio, né? Eu comecei na banda da Faixa do Cidadão, que é a banda de 27 MHz, mundialmente conhecido como Citizen Band, que em tradução do inglês é Banda do Cidadão, Faixa do Cidadão, que é o PX, né, onde se começa. Muitos radioamadores começaram o radioamadorismo no PX, que é a Faixa do Cidadão. E dali você vai angariando conhecimento, né, e aí você parte já para o radioamadorismo. Todos requerem autorização da Anatel. Certo. No caso da Faixa do Cidadão, você só tem que pagar uma taxa de fiscalização, preencher um formulário de cadastro na Anatel e aí você ter ciência da norma, né, também com ética de operação e legislação, e poder utilizar o rádio. É um rádio muito popular, tem no Brasil inteiro, né? Teve um boom na década de 80 e 90, ainda se tem bastante, mas com um número menor. A internet, de uma certa forma, tirou um pouco da juventude hoje de conhecer um pouco o radioamadorismo. Entendi. Né? Mas não deixa de ser um hobby super interessante, científico. Né? E então, é através da banda do Faixa do Cidadão que eu comecei, aí eu fui para o radioamadorismo, já no começo de 2000. Aí eu prestei o exame na Anatel, já em 2001 para 2002, já como radioamador classe B. Depois fui para A e estamos aí até hoje. A gente conversava um pouco nos bastidores e a gente falou, você me mostrou vários cartões, né? Sim, os cartões, QSL.
Que é o jeito de comprovar que você já falou com outros radioamadores do mundo, né? Todo. Do mundo. Você tem ideia de quantos países você já conversou com pessoas? Olha, eu tenho confirmado pouco mais de 60 países, dos mais de 300 que nós temos no mundo. Então ainda falta muito ainda para chegar lá. Tem muito país para desvendar ainda. Tem. E continentes? Os continentes já tenho pelo menos um contato em cada continente. Então isso eu já tenho conquistado. Entendi. Então você é um homem de Santa Isabel que já conquistou todos os continentes. Sim, comunicação sim. Mas faltam os países ainda. E né? ao fazer isso, você entende que você leva o nome da cidade para todos os continentes? Sim, também. Tem muitos radioamadores brasileiros já que conquistaram praticamente todos os países do mundo, que já são anos e anos, né? De luta ali no rádio, com o ouvido ali apurado, tentando fechar o contato e confirmar através de cartão, porque para você certificar, a prova é o cartão QSL, que é o cartão de confirmação de contato. Sem o cartão, eu não tenho como mostra confirmar. um cartão aí. Vamos lá, tem alguns aqui. Tenho esse aqui. Legal, um esse amigo de de onde? Princeton, Estados Unidos. Vamos lá, tenho esse aqui da Alemanha. Que legal. Tá? Um amigo aqui chama-se Valdemar. Olha só. É da Alemanha, mas o nome parece tão brasileiro. Exatamente. Esse aqui é de Trindade, uma ilha aqui próximo à América Central, Equador. Que legal. Esse é de Hong Kong. Essa aqui é a minha estrela. É o cartão do contato mais longe que eu tenho, VR2CD. Aí tem muitos outros aqui. Mas o cartão é a forma de você ter e demonstrar, né? Ele chega via correio. Sim. Né? E você aqui atrás tem todas as informações do contato, o dia que foi, a frequência, o modo de comunicação. Esse aqui, por exemplo, foi em CW, que foi em comunicação Morse, via código Morse. É a comunicação mais comum que você utiliza quando vai falar com outros países? A distância, sim, porque às vezes o microfone, a voz, não chega, mas no Morse ela vai chegar. Que legal. Você me contou uma questão, uma curiosidade em relação a um padre, que ele é padroeiro dos radioamadores. Ele é o patrono, patrono dos radioamadores. É o padre Roberto Landel de Moura, é o cientista brasileiro. Ele foi inserido no livro Heróis da Pátria, junto com Tiradentes, Ayrton Senna, entre outros. E ele foi o inventor do rádio para nós, brasileiros. Antes do italiano Marconi, ele inventou o rádio. Ele fez uma comunicação no início do século passado, da Avenida Paulista, lá do Alto da Paulista, até o Alto de Santana, na zona norte de São Paulo. Ele fez via rádio, né? Com o seu experimento, o seu rádio, ele conseguiu fazer essa comunicação sem fio, transmitir a voz humana através das ondas hertzianas sem fio, né? Então, e ele patenteou isso, na história, tem os patentes, tudo. Então ele é o nosso patrono. Que demais! Padre Roberto Landel de Moura. Olha só! Inclusive ele foi pároco aqui em Mogi das Cruzes. Pertinho, então. Pertinho. Que legal isso. O Chiquinho entrou agora, o Chiquinho que esteve hoje mais cedo aqui com a gente para falar de segurança pública, tá mandando boa tarde e abraços para você. Legal, Edmar. um abraço, Chiquinho. Edmar, então assim, só para confirmar, o encontro de radioamadores vai ser que dia, localização, tudo bonitinho para o pessoal já deixar salvo na agenda. A população está convidada a conhecer esse hobby maravilhoso, técnico e científico, em que você pode aplicar lá física, matemática, geografia, idiomas, para você poder falar com outros países, que é o radioamadorismo. Vai ser no Monte Serrate, tá? Dia 6 de julho, tá? No sábado, 6 de julho, não este sábado, o outro. Sim. 6 de julho, a partir das 8 da manhã. Tá bom? Estaremos lá, muitas pessoas da região aqui de São Paulo, interior de São Paulo, estarão presentes aqui, amigos,
né, radioamadores aí, jovens, até os mais velhos, estarão aí presentes para congratular e fazer parte desse grande encontro. E pessoas também que têm interesse em conhecer um pouco do curiosos, né? Eu estou curiosíssima para conhecer um pouco mais sobre o código Morse de perto. Sim, vai estar e lá. para quem é curioso, como eu, saiba que o Jornal Ouvidor vai estar lá só para ver de perto essa alta tecnologia do passado. Dimar, mais algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Eu quero agradecer vocês aí estarem conosco ao vivo aqui no Jornal Ouvidor, mandar um abraço a toda a população de Santa Isabel. A gente conta com a presença de vocês lá no encontro de radioamadores, nosso terceiro encontro, né, aqui da cidade de Santa Isabel. E é isso, agradecemos e conte com os radioamadores brasileiros que estão sempre a serviço de vocês no que vocês precisarem. É isso aí. Obrigada. É isso aí, pessoal. Para quem nos assistiu, eu sou a Érica Alcântara, falando diretamente da redação. É o Jornal Ouvidor, sempre mais perto de você. Tchau, tchau.